Janine Almeida. Ela é consultora de imagem e gestão pessoal, palestrante, mentora de novos negócios, idealizadora de um evento lindo do qual eu faço parte, chamado Seja Original. Uai, Janine também é autora do livro De Bem com o Espelho e coautora do livro Excelência no Atendimento ao Cliente. E além disso tudo, ela tem uma qualidade inata de ser empreendedora. Tudo que cai na mão dela, ela monetiza e vira dinheiro. E ela faz tudo com tanta simpatia, que é isso que vocês estão vendo, e com tanto amor que realmente tem sucesso e dá certo. Então hoje a gente vai conhecer a história dessa empreendedora fantástica que está aqui hoje. Janine, conta pra gente como é que foi essa sua trajetória. Você veio do ambiente corporativo ou não? Você é formada em quê? Como é que você resolveu ser empreendedora? Como é que foi essa sua jornada, essa sua trajetória? eu vou falar a Janine de verdade, é uma Janine que adora pessoas, ama conexões entre pessoas e morre de medo de lagartixa, tá? Tem que dizer uma coisa boa, coisa ruim. Adoro dançar, adoro abraçar, no momento não estamos podendo fazer isso, né? Bom, mas a minha trajetória, né? Eu sou formada em letras e publicidade, tenho especialização em propaganda e marketing e gestão de pessoas e psicologia organizacional. E também fiz especialização em tudo referente à imagem pessoal. E como é que surgiu essa trajetória? Enquanto formada em letras, eu comecei a dar aula, eu dava aula desde os meus 17 anos, dava aula de musicalização infantil para criança, ensinando iniciação rítmica, expressão corporal, e dava aula de inglês também. E dava aula em 5 escolas. E eu muito cansada dessa vida e fazendo terapia. E a terapeuta falou para mim, eu não vejo brilho nos seus olhos quando você fala do que você faz. E ela falou, você realmente precisa trabalhar em 5 escolas? Eu falei, olha, eu quero até sair de alguma, mas eles não me mandam embora. Ela falou, olha o que você está me dizendo, né? Você tem o poder de decidir a sua vida e você quer que alguém decida por você. Enfim, depois dessa eu larguei 2 escolas, fiquei em 3 ainda. Naquela época minha irmã estava se formando em coach e ela falou para mim, pergunta para 10 pessoas qual é a sua maior habilidade ou qualidade. E todo mundo se referia a mim como aquela pessoa que me ajuda a escolher uma roupa para eu ir numa festa, que me ajuda a comprar um presente para alguém. Enfim, viram em mim essa qualidade, né? E eu comecei a fazer um curso de consultoria de imagem. E eu me encantei com aquilo, fui buscar informação em vários outros lugares, fui para São Paulo fazer outros cursos complementares. E naquela época tinha a gente ainda não tinha Instagram, nem Facebook, né? Era Orkut. E tinha uma página, um site chamado Personal Stylist, que deixava a gente se inscrever lá e falar o que a gente quisesse. Eu não sei o que foi que eu falei, que começou a aparecer um monte de cliente. Eu falei, e agora? Como é que eu vou? Eu nunca me atuei como consultora de imagem, né? E foi assim que eu comecei a trabalhar com a consultoria de imagem. E no Rio de Janeiro ainda não tinha muitas consultoras de imagem. Então eu fui chamada para muitas coisas nesse período dentro da área da imagem pessoal. Eu fiz o programa do jornal Hoje, chamado Dentro do Armário, na Globo, né, com a Renata Capucci, e esse programa eu ia na casa das pessoas e dava soluções para o tipo físico dessa pessoa dentro do guarda-roupa dela. Né? Fiz esse programa por várias vezes, até que chegou a 9ª vez em que eu estava fazendo o programa, a produtora de São Paulo falou, olha, Janine, você vai configurar a funcionária da casa. Eu não era funcionária, né? Eu fazia esse programa, participação. Então, você teria alguém para indicar? E eu indiquei uma pessoa que eu conheci em um desses 1000 cursos que eu fiz, que eu gostava do trabalho dela. Liguei para ela, expliquei como é que funcionava tudo e ela aceitou. E quando foi quase 10 horas da noite, a produtora me ligou e falou, Janine, a menina que você indicou falou que esqueceu que tem uma prova amanhã e não pode ir. Mas já está tudo agendado, a equipe já vai estar na rua. Aí eu falei, eu vou, né? Não era o objetivo eu ir mais uma vez, mas eu não ia queimar o filme, né? Tem noção de quanto é 1 minuto em rede nacional, né? E aí, Gente, lá fui eu mais uma vez. E ao mesmo tempo eu estava prestando uma consultoria para a Supervia, foram 3 meses de consultoria lá. E teve uma semana que eu estava assim, 40 graus de febre, não conseguia ficar em pé, mas eu não podia faltar.
E com isso me veio a ideia de criar o curso de formação em consultor de imagem para eu observar as pessoas que poderiam me substituir, porque eu não conhecia ainda pessoas que pudessem me substituir ou ir comigo para algum trabalho, e aí surgiu o curso de formação em consultor. E depois desse curso eu comecei a perceber que a necessidade dos meus clientes ia além do que só a imagem. Quando mexia com a imagem, mexia com o todo da pessoa, né? E eu comecei a ver necessidade de gestão pessoal. E aí eu fiz essa especialização, né? Então eu penso assim, antes de eu fazer qualquer coisa eu testo, né? Vejo se realmente funciona, testo para mim, como se eu fosse uma cliente minha. Eu abri um estúdio com uma amiga, ela tinha a sala, eu entrei com a reforma da sala toda, trabalhei 1 ano com ela, foi maravilhoso, mas senti necessidade de voo solo. Então eu aluguei um outro espaço, um estúdio no Largo do Machado, onde ali eu empreguei, assim, não só amor, carinho, dinheiro, enfim, toda a minha energia. E em 5 anos veio uma crise, e as contas começaram a virar bola de neve, e eu tive que deixar esse espaço. E eu fiquei muito arrasada. Eu não queria que o telefone tocasse, eu não queria atender cliente, eu não queria nada. Eu fiquei assim, muito chateada com isso. E aí comecei a aproveitar esse tempo para fazer a especialização em gestão de pessoas, psicologia organizacional. E foi aí que eu usei essas técnicas para me reinventar. Eu criei um curso chamado Gestão Pessoal Equivale à Saúde Emocional. Tudo que eu usei para mim, eu usei nesse curso. E é impressionante, né, Patrícia, o poder que a gente tem quando a gente quer alguma coisa. Então eu saí fazendo palestras gratuitas, falando sobre o curso, sobre o conteúdo do curso, né? Não era uma divulgação, não era aquele marketing massivo. Eu sempre gosto de entregar alguma coisa para a pessoa, não quero ir lá fazer uma autopropaganda, né? Eu falei, eu quero nessa minha primeira turma 8 alunos. E eu consegui os 8 alunos, exatamente 8 alunos. Falei, mas eu não quero que esse curso ele seja mais um curso que você faz, aprende um monte de coisa e depois engaveta tudo. Quero que essas pessoas coloquem o bloco na rua. Então eu criei o evento Seja Original. As pessoas que vinham desse curso palestravam no Seja Original para mostrar a sua inovação. Foi o que fizeram, né? E eu falei, o primeiro Seja Original, eu aluguei um espaço bem pequeno. Falei, eu quero 30 pessoas no evento. Eu tive 35 pessoas. No segundo evento, Seja Original, eu tive 98 pessoas. Eu falei, agora, eu vou ter que mudar tudo. Tive que mudar o local, tive que alugar um espaço maior, tive que chamar alguém para me ajudar. Mudou tudo, sim, sem eu esperar. E tudo isso porque eu queria muito que isso acontecesse, porque eu achava que essas informações eram muito importantes para muita gente. Como eu te falei, eu gosto de gente, né? Eu gosto de conexões. Então, e foi assim que surgiu. E o meu interesse sempre é ver o outro brilhar. Porque eu falo, o meu trabalho, ele é um serviço, né? Eu trabalho com cursos, com mentorias. E como é que você chega, diferente de você vender um produto, você fala, olha essa caneta aqui, que bonita, né? Ela custa X. Não tem como você fazer isso com serviço, né? Então, a minha vitrine são as pessoas que estão lá na frente apresentando, palestrando. Essas pessoas são a minha vitrine. Então, eu gosto muito de falar para que o outro me entenda. Eu vi um post seu essa semana no LinkedIn que eu achei muito bacana, falando sobre o tipo de network, né? Que a gente, às vezes, entra nos grupos de network, bota lá um currículo gigante e não fez, de fato, a conexão com as pessoas. O lado humano não veio. Ou então, quando a pessoa só quer se autopromover, é bem desagradável. Deixa eu fazer uns comentários aqui, que eu achei fantástica a sua história. Então, alguns pontos me chamaram muita atenção. O primeiro deles foi lá atrás, né? Quando você estava transferindo a sua responsabilidade da sua vida, da sua decisão, das suas escolhas para o outro. Olha que bacana, ainda bem que a sua ficha caiu na terapia, que bom que teve a ajuda dessa pessoa nesse momento. Que a sua ficha caiu e você conseguiu fazer essa mudança, essa transformação. E sair de você dar aula para você fazer algo que você realmente amava, né, de imagem pessoal, você descobriu assim, não foi do nada, né? Você foi buscar as respostas através de pessoas que te conheciam. Porque às vezes as pessoas nos conhecem muito mais algumas características que a gente demonstra e que a gente não vê, né? É muito interessante isso, mas algumas qualidades que a gente se vê, mas outras a gente não vê. E outras pessoas veem na gente. E quando elas podem nos apontar, né, é gratificante.
O segundo Hum. ponto que eu vi, que eu achei assim duro, mas de um grande aprendizado, foi quando você abriu o seu negócio, seu estúdio, né, que você chama, o seu estúdio, É, né? Você teve antes o reconhecimento, né, até por mídias, pela imprensa, que é difícil. Mas então hum, você teve esse é, reconhecimento, aí você pôde abrir o seu estúdio, ok, teve a crise, enfim, faliu. Quando você fale, a gente toma uma porrada, né? Porque é muito difícil, é um sonho que está sendo fechado, que está sendo guardado, na verdade. E que bom que depois você tirou forças de dentro de você para buscar em um outro lado, né, e criar esse seu curso. Que com esse aprendizado da falência, com certeza esse seu curso de gestão pessoal, ele está muito mais forte, muito mais fortalecido por tudo que você viveu lá. Então, esse verdade. ponto também é interessante. Você poder falar disso abertamente, porque às vezes isso é uma dor tão grande no empresário, no empreendedor, que ele não consegue falar, né? Você Foi fechar durante e um falir, ano. Foi. você fechar e falir é muito difícil. E aí, desses aprendizados do fechar e falir, o que que você pode trazer pra gente? Porque tem muita Então, gente te ouvindo aqui, né? Então, sim. então, essa sua história com Então, certeza vai inspirar outras histórias. sim. Então, Patrícia, assim, não é fácil, né? Não vou dizer que é uma coisa Não fácil, é? porque não é. Fui ao buraco, sim, mas busquei, assim, ajuda em conhecimento, sabe? Estudando e olhando que haviam outras possibilidades e uma questão, assim, importantíssima, que até também a terapeuta falou para mim quando eu fechei a porta da Investida, que era a minha empresa, Investida Consultoria de Imagem. Eu falei, e agora? A Investida acabou. Ela falou, a Investida não acabou. A Investida é você. Ela vai com você aonde você for. E aí eu falei, é Nossa, verdade, a investida arrepiei. sou eu. Pois é, a investida sou eu. Então vamos fazer a investida acontecer. E inovando naquilo tudo que eu já fazia, inovando, botava a mala no carro, botava tudo. Eu tinha telão, projetor que botava o telão, era aquele comprido de tripé, e amarrava aquele troço em cima do reque do carro. E eu ia, fui dar curso em Petrópolis, fui dar curso no Espírito Santo, fui dar curso em vários lugares, a investida era eu. Enfim, mas aí eu fiz esse curso essa especialização em gestão de pessoas e eu trouxe isso para o empreendedorismo. Porque pessoas, você está numa empresa, e quando você é um empreendedor, você são as pessoas do seu negócio, né? Você que limpa o chão, atende o telefone, faz o contato, você faz tudo. Então eu trouxe essa gestão de pessoas para a gestão pessoal, né? E o que é a gestão? É você administrar alguma coisa, e essa alguma coisa é a sua vida, é o seu negócio, então não é qualquer coisa para a gente delegar para outro. E eu resolvi que eu ia correr atrás dos meus sonhos, era o que eu queria fazer. Apesar de ser uma coisa inovadora e diferente, eu comecei falando de mim, como você falou, nas palestras que eu fazia, gratuitas, para todo mundo saber o que vinha por aí, eu falava de mim. E aí muitas pessoas se colocavam no meu lugar e falavam, eu também preciso disso. E o que eu quero deixar assim, bem claro para quem está nos assistindo, é que nossas habilidades, elas podem se converter em finanças, elas podem se converter em negócio. Seja ela qualquer habilidade que você tenha, você pode criar um negócio. Qualquer. Eu não tenho dúvida disso. Eu duvido que você consegue. Consigo, porque não sou eu que vou fazer, é você. A habilidade está em você. Quando você acredita nisso, a coisa acontece. Basta você acreditar. Então, assim, às vezes as técnicas que eu uso no curso são só um estalo para você ver que, caramba, eu sei fazer isso tão bem, posso vender isso. Toda vez que existe uma lacuna no mercado, você pode se encaixar ali. E você pode criar alguma coisa para se encaixar ali, né? A roda não existia, inventaram. Então a Nossa, que gente tem que lindo. o tempo todo estar inventando nova roda aí, né? Porque eu também acredito, quando a gente tem algo que vem da gente e que a gente acredita, algo inato realmente, ou então que a gente Uhum. desenvolveu ao longo do tempo, porque também é possível desenvolver alguma habilidade, alguma competência. As inatas são mais fáceis, elas florescem muito mais rápido, né? Mas
as habilidades que você desenvolve também são muito eficazes. Eu realmente acredito que o que eu coloquei na entrada, né, na abertura aqui, que tudo que cai na sua mão você monetiza, você faz isso muito bem. Eu vou te dar alguns exemplos do que eu tenho acompanhado da sua história. A casa da sogra. A casa da sogra, provavelmente um apartamento lá fechado que veio, né? Que tá lá, e aí você fez ele virar útil, ficar útil e monetizou. O seu curso, que você colocou investida em você, né? E com o seu eu, né? Com o seu amor ali. E você traz isso muito forte dentro de você. Agora, o chá das 5 e 1. Gente, que coisa mais linda aquilo, né? Você contar histórias. A vida é feita de histórias, né? Quem não quer saber do que o outro passou e também superou? Isso é muito bacana. Vou falar uma coisa que eu acho assim, muito importante. Eu ouço muita gente dizendo, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Quando você quer fazer, você faz e o dinheiro vem. Você já foi ao evento Seja Original para empreendedores e você viu quantas pessoas participam desse evento. Muitas vezes, eu fiz 10 edições em 3 anos, 10 edições, muitos alunos palestraram ali, pessoas que tinham medo do palco, subiram no palco e falaram. Isso me deixa muito feliz, porque quebrou aquela barreira e foi, né? Porque uma das minhas alunas falou assim, se eu pudesse definir esse curso, eu ia dizer que é um curso de colocar o bloco na rua, porque a gente realmente coloca o bloco na rua. Então, a questão do dinheiro, eu já fiz esse evento sem ter dinheiro para fazer, porque eu pago muita coisa para esse evento acontecer. E aí chegava em cima da hora, a Vivi, você deve conhecer, que trabalhava comigo na produção, ela falava, Janine, vamos remarcar isso, não vai dar, só tem 5 pessoas inscritas. Eu falava, acredita. E na hora o evento se pagava todo, a gente ganhava dinheiro ainda. Você vê, eu fiz agora, foi semana passada, né? Eu criei umas videoaulas gratuitas, 3 videoaulas, com o tema Criatividade e Inovação, como realizar um projeto original. Essas 3 videoaulas. Quando eu lancei as videoaulas, eu falei assim, eu quero ter 50 alunos fazendo essa videoaula. No último dia, quando eu encerrei a turma, eu falei, eu vou encerrar as turmas às 6 horas da tarde. Eu tinha 38 alunos. Vieram 50 alunos. Eu tive 50 alunos, exatamente como eu queria. Então, assim, a força do nosso pensamento, quando a gente se entrega para alguma coisa que a gente gosta muito e acredita de verdade, acontece. Não duvidem, gente. Não duvida. Então, ó, lei da atração, fé e conhecimento, porque sem o conhecimento, você saber para quem você está falando, o que o seu cliente quer, qual é a necessidade do cliente, você também não vai a lugar nenhum. Então, você tem que saber exatamente o que ele quer para você oferecer aquilo. E você faz isso muito bem no empreendedorismo. Eu tenho um filme que eu amo de paixão, que chama Divertidamente. E eu sempre recomendo ele. Por quê? Porque a gente não tem só alegria todos os dias. Não tá só lá em cima no up, 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 up. Porque se a gente estivesse só no up, a gente estaria com alguma coisa errada. A gente também tem os baixos, né? As tristezas. Há uma morte na família, uma frustração, uma tristeza, né? Um desemprego, uma doença. Então a gente também tem os baixos. Alguns a gente controla, outros não. A gente também tem a raiva, né? A gente tem o nojinho da comida, o nojinho das coisas. A gente tem as frustrações, a gente tem vários sentimentos dentro da gente. E esse filme, ele mostra exatamente isso, porque a gente tem que lidar com todas essas emoções em equilíbrio. Se a gente não tiver o equilíbrio tanto da alegria quanto da tristeza, alguma coisa está errada. E se isso persiste por muito tempo, se você persiste muito tempo na tristeza, no ouvido ao azar, tem que buscar tratamento. Porque também não pode. Se você fica só na excitação, também não pode. Tem que ver o que está acontecendo. Então, tem que ter o equilíbrio, né? Razão e emoção. Tá sempre assim, né? Emoção, alegria, tristeza, né? Forças, fraquezas, né? A gente tem uma dualidade. Todo empresário, todo empreendedor, todo ser humano tem essa dualidade e a gente precisa saber lidar com ela. Acho assim, empreender, né, não é um mar de rosas, não. É difícil, empreender é difícil. Mas tem um lado positivo tão grande, né? De você
Você ser o dono da sua agenda, você fazer da sua ideia um negócio, você poder trabalhar com o que você acredita, sem precisar de cumprir, de bater ponto, de cumprir um horário que não é seu. Hoje eu faço a minha agenda, na pandemia até ouvi a Caetano Veloso, né, falando, não sei qual é a hora de dormir, qual é a hora de acordar, tá tudo. E eu consegui manter uma rotina, fazendo uma agenda dos meus trabalhos e agenda e dos dias também que eu quero ter folga, que eu preciso cuidar da minha vida. Isso a gente consegue fazer quando a gente empreende, né? E para a gente encerrar, né, a gente falou muito de aprendizados, de desafios que você teve, principalmente com a falência, né, do conhecimento que você adquiriu, de como você engrandeceu o seu negócio, né, e reacendeu, floresceu ele novamente. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aqui e que queiram, que você possa inspirar, né, essas pessoas, né, uma mensagem que vem de você, Janine. Eu vou deixar uma mensagem que me move desde quando eu transformei a Investida Consultoria de Imagem em um negócio, uma empresa. Eu estava no centro da cidade, perdida, eu estava procurando um lugar onde eu ia fazer aquela documentação toda que precisa. E aí eu entrei num sebo, pequenininho assim, uma loja, um sebo, tinha um senhor lá, e eu fui perguntar a ele, onde é que fica a rua tal, blá, blá, blá. Aí ele me explicou, eu falei, obrigada, está aí. Aí ele, oi, aí me chamou. E me deu um marcador de livro, que tinha, ele falou assim, eu acho que você precisa disso aqui. Ele não sabia nada da minha vida, ele não sabia a minha história, ele só me deu uma informação. E estava escrito nesse marcador de livro, coragem é a ousadia de dar o primeiro passo ou um passo diferente. É a decisão de colocar os seus sonhos acima de seus medos. Essa frase ficou em mim, eu guardei isso, e quando eu abri a Investida, eu coloquei essa frase na parede da Investida. E eu não esqueci, eu tenho uma camisa com essa frase. É a frase da minha vida, é essa frase. Você estava aberta naquele momento para receber esse insight e você aproveitou essa oportunidade que o universo te deu. Muito e eu bacana. digo isso para todo mundo, coloquem os sonhos acima dos medos, né? Acreditem em vocês, nas suas habilidades.